Hoje aqui na nossa playlist sobre história e astrologia, a gente vai falar sobre a descoberta de Plutão. Intensidade, profundidade, poder, busca por controle, capacidade de compreender o oculto e de lidar com esse oculto, às vezes de forma positiva, às vezes de forma negativa. E tem vários acontecimentos nesse processo da descoberta de Plutão que trazem essas características e que hoje a gente vai falar sobre alguns deles aqui. Então, se você ficou curioso, quer entender o que esse planeta significa, vem comigo que logo depois da vinheta a gente começa. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Se você chegou por aqui pela primeira vez, por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento. E essa playlist trata especificamente sobre a história e a astrologia, porque eu também sou professora de história. Então eu trouxe aqui alguns acontecimentos. A gente está falando inicialmente sobre a descoberta dos planetas, né? E vamos falar mais pra frente sobre trânsito, sobre alguns padrões aí que a gente vê acontecendo quando temos determinados trânsitos. Então se inscreve, ativa o sininho que assim você recebe todas as notificações para os próximos vídeos e pra gente conversar mais sobre isso. Bom, vamos lá então, Plutão, né? Como eu falei ali no início do vídeo, esse planeta, ele é um planeta de muita intensidade. Ele representa uma profunda transformação dentro do nosso mapa astral, né? E ele foi o mais recente, o último a ser descoberto, mais recente, sempre pensando da história mais antiga pra cá, né? Então ele foi o último a ser descoberto aí dos planetas que a gente tem conhecimento hoje. E ele hoje representa a regência de Escorpião. E por que será que a gente atribuiu essa regência a Escorpião, né? O que a gente pode observar nos anos ali que antecederam a descoberta de Plutão, durante esse processo e depois dessa descoberta, o que aconteceu que a gente associa Escorpião a Plutão. Lembrando também que essa série de vídeos a gente tem lá dentro do nosso curso, a gente tem um estudo específico sobre esses planetas, que inclui essas observações sobre a história da astrologia, sobre também a funcionalidade desses planetas dentro do mapa astral, como que a gente analisa, né? Aqui embaixo tem um link para você entrar e acessar o nosso curso lá do Hotmart, que inclui todos esses estudos para você que está buscando estudar astrologia. E temos também o curso com mentoria, com o acompanhamento que eu faço direto no seu mapa astral. Pois é, ficou curioso? Clica aqui embaixo que tem explicando. A mentoria abre, né? O curso com a mentoria abre 2 vezes no ano e o curso do Hotmart está lá disponível o momento que vocês quiserem. Bom, então, para começar, quando que Plutão foi descoberto? Plutão foi descoberto em 1930, né? E quando a gente fala já da descoberta de Plutão e de considerar Plutão planeta ou não, aqui a gente já tem uma característica que é bem escorpiana, e é essa questão de fica esse mistério no ar, né? Fica essa questão assim meio oculta das coisas. Então, Plutão é planeta? Não é planeta? É um planeta não é considerado, tem ou não tem as características para ser planeta, né? A gente tem essa grande discussão aí. Dentro da astrologia, ele é considerado sim um planeta e ele tem uma força imensa dentro desse mapa, né? Ele é um ponto do nosso mapa onde a gente tem um poder de transformação muito grande. Na astronomia, hoje, eu não sei se ele está sendo considerado, se ele voltou a ser planeta ou não, o que está acontecendo astronomicamente com Plutão, né? Mas para fins astrológicos, vamos falar então dele considerando que sim, ele tem uma força muito grande dentro do nosso mapa. Bom, o que estava acontecendo ali na década de 30, né? Essa década é muito forte também, ela traz acontecimentos que mudaram o curso da humanidade, né? A gente tem a Primeira Guerra acontecendo ali até 1918, né? Então a gente já passou pela Primeira Guerra. E aí a gente vai agora na década de 30, a gente vai ter um acontecimento que é muito em função, repercussão, né, desses resultados dessa Primeira Guerra, que foi a quebra da Bolsa de Valores lá em Nova York. O que isso tem a ver lá com o final da Primeira Guerra? Quando, resumidamente, né, quando termina a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que pensar que a Europa ficou devastada com aquela situação,
que eles tiveram uma perda econômica e de questão humana também, né, de pessoas muito grande. E aí a Europa passa por uma necessidade de reconstrução. Quem que vai contribuir com essa reconstrução, que vai financiar isso, que vai colocar dinheiro para a Europa se reerguer? Estados Unidos, né? Eles que ganham ali a Primeira Guerra também, e eles que colocam investimento para auxiliar essa reerguida. Então, os Estados Unidos ganham muito dinheiro nesse processo de reconstruir a Europa. Eles investem muito e eles passam a ter muito retorno também. Sem tirar que os Estados Unidos não tinha passado por nenhum conflito ali. Da Primeira Guerra Mundial eles participaram, mas assim, eles não tiveram nenhum bombardeamento muito grande no território deles, eles não tiveram toda aquela escassez e aquele desastre que aconteceu na Europa. Então, o que acontece? Eles passam a ganhar muito dinheiro com isso. Nisso, tem uma questão que é muito Escorpião também, que a gente começa a criar uma ideia desse poder americano, né? Então, assim, tem aquela ideia do American Way of Life. O que é isso? Estilo americano de vida, que era um estilo que consumia, era um estilo que as pessoas tinham qualidade de vida, era um estilo em que todo mundo era feliz, né? Tem cartazes ali exibindo essa felicidade americana, porque os americanos tinham um grau de consumo de fato muito alto nesse momento. E uma coisa que o americano fazia muito nesse momento era investir. E investir na bolsa de valores. Quando a gente fala em investir em bolsa de valores, aqui no Brasil principalmente, né? Parece coisa de rico, milionário, assim. Nossa, quem investe na bolsa é só quem tem muito dinheiro para isso, né? Naquela época, e nos Estados Unidos, era uma coisa comum, era uma coisa que não precisava ser só a classe alta, não. A classe média, quem tinha os mínimos de recursos já fazia esse tipo de investimento. E aí, como eu falei, a Europa foi se reerguendo, foi melhorando a situação, foi se reestruturando. Então, aquele investimento que eles demandavam dos Estados Unidos, agora eles já não precisavam tanto assim, né? Eles já estavam começando a caminhar com as próprias pernas. E aí, os Estados Unidos continuou produzindo da mesma maneira como se a Europa ainda estivesse demandando muito recurso. E aí, eles continuam produzindo e eles não têm mais aquele nível de venda, aquele nível de quem consumisse tudo aquilo que eles estavam produzindo. Eles estavam produzindo muito mais do que de fato eles estavam colocando para exportar, para venda, né? Tinha realmente quem consumisse aquilo. E aí, por mais que o consumo do americano fosse muito alto, eles não davam conta de consumir o tanto que a Europa inteira consumia, né? Então, assim, o que aconteceu? Algumas empresas começaram a ter uma queda muito significativa, começaram a fechar, porque aquilo era muito mais produzido do que realmente o mercado estava pedindo, né? Como eu falei, eles não davam conta de consumir tanto. E aí, nisso, esses investidores que colocavam dinheiro lá na bolsa, o que é a bolsa, né? O que a bolsa de valores faz? Você tem lá como se você tivesse uma empresa dividida em vários pedacinhos. E aí, quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho dessa empresa. E aí, o que acontece? As pessoas começaram a perceber que, olha, esse dinheiro aqui não vai voltar. Essa ação vai cair, isso daqui vai dar ruim. E aí, as pessoas começaram a tirar dinheiro da bolsa. E aí, teve um dia específico que as pessoas resolveram todas juntas tirar o dinheiro delas de lá. E esse dia foi o dia que gerou essa grande quebra na bolsa. Porque se as pessoas, se um número muito grande de gente tira dinheiro de uma vez, acontece um desastre, né? A gente não tem dinheiro ali para manter aquela estrutura funcionando. E aí a bolsa quebra. Quando a bolsa quebra, aí foi um Deus nos acuda, como se diz, né? Porque as pessoas passaram por muita dificuldade, muita empresa realmente fechou, né? E nisso, muito desempregado. E aí a gente tem que pensar numa coisa interessante. Nesse período, não tinha lei trabalhista. Não tinha você ser demitido e receber auxílio do governo, e receber algum tipo de suporte. Não tinha. Então essas pessoas ficaram dependendo de doações. Tem cartazes mostrando as pessoas em filas, assim, para receber essas doações. Bom, por que eu contei toda essa história gigantesca aqui sobre essa quebra da bolsa e o quanto ela impactou? Para mostrar essa face de Plutão, que muitas vezes a gente acha que tá num poder muito grande,
né? E que tudo tá sob controle. E aí a gente passa por uma grande mudança de estrutura, por um rompimento drástico, por uma coisa que desestabiliza totalmente aquilo que a gente acreditou que era muito estável. Lembra que Escorpião, ele é o oposto complementar de Touro. Em Touro a gente acha que as coisas estão muito estáveis. Em Escorpião a gente percebe que não. E Escorpião tem uma característica de evidenciar as dificuldades, evidenciar as crises, evidenciar o que não está bem ajustado. O que ficou evidente com a crise de 29? Primeira questão de financeira, né? Dos bancos, de precisar realmente ter um controle maior disso, porque estava tudo meio assim, né? Não tinha uma exigência muito grande para você investir, para você pegar um empréstimo, para você financiar alguma coisa. Então, assim, precisa ter mais regras, isso precisa ser estruturado, precisa ser definido de uma forma mais clara e de uma forma mais bem estruturada mesmo, né? A questão das leis trabalhistas, olha só, a gente fala na história, né, que teve uma grande decepção com o liberalismo. Por quê? Liberalismo é aquela ideia de que tem que deixar o mercado funcionar por si. Deixa o mercado aí, né, o mercado que é as empresas, deixa as empresas entre elas competirem e aí a coisa vai se regularizando economicamente. Não dá para ser assim, porque no momento em que essas empresas quebram, não tem estrutura nenhuma para essas pessoas sobreviverem, para elas terem o básico, né? Então a gente precisa garantir direito. E no Brasil, a gente teve nesse período uma grande quebra de estrutura também, porque o que aconteceu? Aqui no Brasil, a gente dependia muito do café. Então a gente exportava muito café. E aí o café tá dando horrores de lucro, beleza, vamos continuar exportando café. Só que a gente tem um único produto como chefe, carro-chefe, né? E o principal importador, Estados Unidos. No momento que esse único produto para de ser lucrativo e que aquele principal importador tá numa situação crítica, complicadíssima, a gente também fica numa situação bem complicada, né? Então, por aqui a gente começa a ter o Brasil percebendo que, olha, não dá para depender de um único produto. A gente também, porque aí aqui também teve muita empresa, né, falindo, muita gente desempregada. E aí o que acontece? A gente também precisa de leis para proteger esse empregado, para proteger a economia, para a gente ter uma sustentação maior, né? A gente pode falar aí de período de Getúlio Vargas, das leis trabalhistas e tudo mais. Então percebem que Plutão vai lá, causa o caos, né? E aí, a partir desse caos, a gente se reformula. Essa é a questão de Plutão. Ele desestrutura e depois a gente se reestrutura a partir disso. Mas não é só isso. Esse período também foi um período que logo depois vem a Segunda Guerra Mundial, né? A gente passa aí por a descoberta ali da questão da bomba atômica, uma bomba que tem o poder de destruição em massa. Então, se na Primeira Guerra Mundial a gente já viu coisas horrorosas, aquela coisa mais realmente no front, assim, né? Na Segunda Guerra, não. Na Segunda Guerra, a gente tem um poder bélico muito grande. A gente tem a tecnologia que ali no final da Primeira Guerra já se mostrava, né? As asinhas. Aqui a gente tem outro nível de confronto. E aí, quando termina a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, primeiro que a gente viu toda a questão de grandes líderes, e aqui grandes no sentido de moverem muitas pessoas, mas não no sentido de grandiosidade, porque eles fizeram uma catástrofe, né? Hitler, Stalin, Mussolini. O que eles trabalhavam? Eles trabalhavam com esse poder da manipulação, de a gente lidar com coisas muito profundas, com densidades muito profundas. E muitas vezes não era exatamente manipulação assim de, nossa, então eles ludibriaram, eles enganaram. Vocês vão pegar para estudar Hitler, por exemplo, e vocês vão ver que desde o início ele falava de acabar com os judeus. Desde o início ele deixava isso claro. Então, quando a gente está falando aqui de lidar com a densidade das pessoas, é lidar com o fato de que tínhamos uma população que de fato achava que o problema eram os judeus, que de fato achava que o melhor a fazer era destruir os judeus.
Então a gente tem que lidar com por que estamos com esse ódio internalizado. Coisa que a gente está vendo acontecer no Brasil agora, né? Coisa que a gente está vendo aí com Plutão em Capricórnio acontecer nesse momento. Por que tanto ódio exacerbado, né? Colocado assim, deixado evidente que tem que acabar com um, tem que acabar com o outro. Então a gente vê em Plutão essa tomada de poder que é absurda e que faz horrores. E ali, voltando para a Segunda Guerra, quando a gente tem a Segunda Guerra, a gente tem a bomba atômica. E a bomba atômica deixa claro para o mundo que o ser humano chegou num nível de produzir algo que pode destruir a humanidade inteira. Isso é muito sério. Eu fiz relações internacionais também, né? E a gente estuda o poder que isso exerce e a capacidade que realmente isso tem de destruir o mundo. Não é exagero, não. É realmente, assim, de não só destruir ali a humanidade, que, por exemplo, se fosse, né, detonar uma bomba atômica nesse momento, de destruir realmente o planeta, mas as próximas gerações, os outros, o ecossistema, os outros seres vivos. Então, assim, é uma coisa absurda. E Escorpião, ele tem esse poder imenso, que pode ser usado como uma bomba atômica interna, nossa, né, de eu usar isso como algo que vai me trazer um sentimento muito autodestrutivo. E por isso que Plutão no nosso mapa fala de medo, fala de densidade, fala do quanto profundo a gente mergulha, de ódios, de raivas, e também um poder de transformação muito grande, um poder de ressignificar aquilo. Depois do final da Segunda Guerra, o que a gente tem? A gente tem aí a ONU se formando, né? Uma conscientização de que precisamos unir os países para que a gente consiga resolver o máximo de coisas no nível diplomático. E ainda, se a gente olhar para a ONU, tem muito que a ONU ainda não consegue fazer. Tem muito que outras organizações, outras alianças aí entre países ainda não conseguem alcançar. A gente tem problemas mundiais muito grandes, mas a gente já consegue ter uma perspectiva de que, olha, o caminho é diplomático. Então, quando a gente fala de Plutão, a gente fala de um poder muito grande nesse mapa astral. A gente fala de uma parte do nosso mapa que está pedindo uma reestruturação. Você precisa olhar para aquele setor e observar o que você tem de poder ali e como você está lidando com esse poder. E transformar as questões ali, né? É uma área que gera medo, é uma área que gera receio, é uma área que tem nossas bombas atômicas ali, né? Mas é uma área que a gente precisa reformular, precisa reestruturar. E é uma área, assim como Escorpião, assim como Plutão, que não é uma área para se entender de forma simplista. Vou pegar o exemplo aqui do próprio Plutão, do próprio planeta, né? Até hoje fica nesse debate de é planeta, não é, volta a ser, vira planeta não. Não é simplista, não se resolve, não se olha para ele e diz claramente é isso ou é aquilo. A gente fica nessa necessidade de aprofundar para entender, né? Quando a gente pega o Getúlio, por exemplo, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que vai comentar sobre a questão de que com Getúlio tivemos uma ditadura no Brasil, mas foi com Getúlio que tivemos as leis trabalhistas, que foram conquistadas por trabalhadores, mas que ficaram a mérito do Getúlio. Então, entende? Tem uma complexidade, a gente não consegue ter uma definição tão, assim, com base em questões superficiais. A gente precisa aprofundar, a gente precisa entender com maior profundidade. E assim é a área onde a gente tem Plutão no nosso mapa. Ali você não vai entender olhando uma, duas vezes. Ali você vai precisar entrar profundamente naquela área e compreender que existem coisas que muitas vezes vão te soar contraditórias. Por exemplo, Getúlio. Poxa, ele realmente contribuiu para as leis trabalhistas, mas essas leis foram por muito protesto, por muita greve, por muita reivindicação de trabalhador, não foi só um mérito do Getúlio, né? O que dentro da área do seu mapa você pode estar achando que parece que gera um medo, que gera uma dificuldade, mas que tá ali em você, existe isso, você pode trazer isso para fora, né? Parece ser muito complicado,
Parece que depende de um Getúlio vir te dar as leis trabalhistas. Parece que depende de alguém vir fazer por você aqueles assuntos daquela área. E não, a força tá aí. A força tá em você para fazer isso. Mas precisa dessa conscientização, né? A nível mundial, quando a gente tem trânsitos de Plutão, a gente tem grandes estruturas sendo remexidas, né? A gente tem profundas mudanças acontecendo. Então, aqui a gente fecha essa série sobre a descoberta dos planetas e nos próximos vídeos eu vou trazer mais assuntos referentes a esses planetas em trânsito, o que aconteceu no mundo quando a gente tinha um trânsito de Plutão em Capricórnio, como estamos tendo, de Plutão em algum outro signo. Então comenta aqui embaixo qual trânsito você quer que eu comece falando no próximo vídeo. Aproveita e deixa aqui embaixo pra gente saber as sugestões de vocês também. E me conta onde que você tem Plutão. Me diz aqui embaixo onde que você tem. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Super beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.